Nesta casa que fica na parte alta de Bogotá, Simão Bolívar foi a sua última moradia. Aqui, um local isolado, próximo da montanha aí de Monte Serrat. Ali está lá a igreja lá em cima. Esse local aqui na época era muito isolado, porque Bogotá, que está lá embaixo, na época, imagino, devia ter uns 50 mil habitantes. Então isso aqui era como se fosse uma sede de fazenda. E quando Bolívar retorna, já no final da vida, tentando manter a unificação da Gran Colômbia, já que a maioria das províncias estavam declarando independência, e ele viajou nessas províncias para tentando manter a unidade do Estado, né? Que eram 6 países: Panamá, Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru. Ele ficou muito tempo fora. E aí, Santander, que o substituiu aqui na Colômbia, fez um grande governo na ausência de Bolívar. E quando o Bolívar retorna, Santander não deixa ele tomar posse, reempossar, não deixa reempossar. E aí ele é confinado nesta casa, isolado. Porque o que acontecia? As províncias declaravam independência e ele ia lá para resolver o problema. E tinha que atravessar os Andes. Para poder chegar em Lima, tinha que atravessar os Andes. Para ir em Quito, tinha que atravessar os Andes. Subir e descer. Para ir em La Paz, tinha que atravessar os Andes. Subir e descer. Com isso foram muitos anos. 3 anos a 4 anos, ele ficou ausente. E aí, quando ele retorna, Santander, que era o governador da Colômbia, não deixa tomar posse e o confina aqui nessa casa. Aí ele conclama uma reunião com todos os governadores para decidir o destino da Gran Colômbia, né? Que era todos esses 6 países. Eram uma nação só. Então, até que esses governadores chegam aqui em Bogotá para essa reunião, para decidir o futuro, inclusive o futuro até do Simão Bolívar, ele fica aqui, imagino, no mínimo 1 ano confinado, sem poder sair. E aí, quando os governadores se reúnem em Bogotá, decidem que desmembrar a nação e declarar a independência de cada província. Ou seja, o Panamá seria a partir de então um país, a Venezuela seria um país, tinha até esquecido da Venezuela, a Colômbia seria um país, como é hoje, o Equador seria outro país, e assim por diante. E aí fica a questão de decidir sobre o futuro dele, né? O que fazer com Bolívar agora? Eu vou entrar aqui para mostrar a casa. Está com os estudantes aí. Não vai dar para mostrar a casa agora. Vou fazer um contorno aqui da casa, então. Jardim lindo. Enquanto aqueles estudantes estão ali na entrada. Aí a bandeira das províncias, né? Que formavam a Gran Colômbia, né? A bandeira de cada província. E ele ao centro ali. Vamos lá. Aí, ó. Bolívia,
Não dá para ver aqui. Equador. Venezuela. Colômbia. Panamá. E Peru. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que 8? Não, mas são 3, mais 3, são 6. Não sei por que tem aqui 8 bandeiras, mas deve ser bandeira de Bogotá também, né? Bem, enfim, não sei se vocês sabem, a intenção de Bolívar não se resumia a esses 6 países. Ele queria que toda a América Espanhola, desde o México até a Argentina, formasse uma única nação de língua espanhola. Ia ser a maior nação do continente americano. Essa era a intenção dele. Vamos entrar agora aqui na casa. Aqui é o hall de entrada, né? Aqui uma sala de estar. Os móveis todos de quando ele aqui ficou confinado. Ali o quadro da esposa dele, que era uma equatoriana de nacionalidade equatoriana, de Quito. E ali um quadro já na época, né? Já mais velho. E o que acontece? Quando ele retorna, essas travessias dos Andes, né? Quando ele retorna, ele já volta muito doente, com tuberculose já em estágio final. E aí ele é confinado nessa casa aqui, como eu contei antes. Até todos os governadores das 6 províncias, né, decidirem não só o futuro da Grande Colômbia, mas também o futuro dele, né? O que fazer com ele? Aqui é uma espécie de escritório. Olha uma arma aqui, ó, da época. Uma lareira. Outro quadro ali dele. Então aqui era um escritório para atender as pessoas. Olha o relógio interessante da época. Olha que relógio bonito. Continuando aqui, os estudantes estão saindo. Então desse ambiente aqui, a gente passa para outro. Uma outra sala. Olha um quadro retratando os Andes. Os Andes que ele atravessou inúmeras vezes. Subiu e... Uma outra sala com uma mesa de jogos ali no final, com baralho. Um local mais íntimo, né? Está dando para ver ali. Tem uns baralhos ali em cima da mesa. Aqui outra sala de estar, com o quadro dele. Olha o lustre. Então esta foi a última moradia de Simão Bolívar. Aqui a sala de jantar, né? Olha a mesa.
pessoas não reuniram aqui, pensando. Olha o lustre, muito bonito também. Eu achei interessante, você vai andando aqui pelo fundo da casa e o quarto dele fica aqui. Eu imagino, olha o quarto, que havia uma parede aí atrás desse guarda-roupa, ligando a sala a esse quarto. Provavelmente eles fecharam porque não ia ter acesso, né, das pessoas aqui, os visitantes. Então acho que eles deixaram o acesso só aqui por fora. E uma coisa interessante, eu achei a cama muito pequena na outro quadro dele. Tipo uma penteadeira. A espada que ele usava, né? Muito chique. Aqui embaixo, ó, uma malinha com do primeiro nome dele, Simão Bolívar, SB. A mala de viagem, muito conservado. Bom, voltando à história. E aí os governadores se reúnem aqui fora, o quintal, o jardim, né? Com a montanha ao fundo, Montserrat, onde eu fui, lá naquela igreja. Tem um outro vídeo. Olha ver se pega a igreja aqui. Olha lá a torre da igreja lá. Na época era só uma montanha. Voltando a história aqui. Aí os governadores se reúnem e decidem então extinguir a Grã Colômbia e formar cada província um país. E aí ele é chamado para ser comunicado da decisão dos governadores. Ele estava tão doente, magro, isso tem uma série na Netflix que mostra isso. Como ele estava muito doente, magro, com tuberculose, já em estágio quase final, ele não queria que os governadores o vissem daquela forma, muito debilitado. Então ele veste várias roupas e para que a sua aparência fique mais forte e por cima a sua roupa de general, para que eles não o vissem tão debilitado. E aí ele vai ao encontro dos governadores, que comunica a decisão de pôr fim à Grã Colômbia e a independência de cada província, né, formando cada província um país. E o que fazer com ele? Né? Fuzilar, matar? Afinal de contas, ele era um herói. O cara libertou 6 nações. Aí decide exilá-lo para a Europa. Então ele é comunicado que deve ir embora, né? Sair, nunca mais voltar aqui. E aí ele desce com destino a Cartagena, onde pegaria o navio para a Europa, o exílio final. Então ele sai a cavalo dessa casa com a esposa, a equatoriana, e mais algumas pessoas fiéis a ele, um grupo pequeno, e desce então por aquela porta lá, a saída lá, a cavalo, e o caminho para Cartagena passava por dentro de Bogotá, que na época devia ter uns 50 mil habitantes, tamanho de uma Salinas, de uma Taiobeiras.
E aí, quando ele passa por dentro de Bogotá, ele é xingado pela população, esculachado. Interessante isso, né? Ele sai por essa porta. E aí ele atravessa Bogotá, mas não vai muito longe. Acho que depois de 2 dias cavalgando, mais ou menos, ele já muito doente, muito debilitado pela tuberculose. Quando chega à noite, eles pedem acolhimento num povoadozinho, pousada, né? Para dormir. E aí uma pessoa de uma casa humilde os acolhe e ele deita numa cama de palha, aquelas colchãozinhos de palha, uma casa bem pobrezinha. E na hora que ele vai deitando, dá uma crise e ele falece. A pouco mais de 100 quilômetros aqui de Bogotá, 100 e poucos quilômetros. E esse é o fim dele. Vem de uma família riquíssima, venezuelana. Morreu pobre porque quando ele vai embora daqui, os seus bens já tinham sido confiscados pelo governador da Venezuela. Então não tinha mais nenhum patrimônio. Então o cara que libertou 6 países, o grande herói da América do Sul, morre pobre, doente e não reconhecido. Esse foi o final dele. Então é isso, essa é a história. Aqui a última imagem da casa e da última moradia de Simón Bolívar. E aqui a saída